Antes de entrarmos na lição de hoje, quero fazer uma pergunta simples, mas que talvez muitos de nossos alunos nunca tenham se feito com profundidade. Quem é Jesus para você? Para alguns, ele é um grande mestre moral, alguém cujos ensinamentos valem a pena seguir. Para outros, é um modelo de bondade, um exemplo de como viver bem. E até mesmo entre nós, crentes, às vezes reduzimos Jesus a um ajudador celestial, alguém que entra em cena quando precisamos de conforto ou solução para nossos problemas. Mas a Bíblia nos convida a ir muito além. Hoje vamos continuar juntos por uma das verdades mais centrais da nossa fé, a obra completa do Filho. Porque quando entendemos quem ele é, o que ele fez, nossa fé deixa de ser rotina religiosa e se torna resposta apaixonada de gratidão. Vamos começar então no lugar onde tudo começou para nós, na humilhação voluntária daquele que, sendo Deus, escolheu se fazer servo por amor a nós. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando a revista das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. A lição de hoje é a nossa lição 7, a obra do Filho. O texto áureo nos diz assim: pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. A verdade prática nos diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente ele é digno de toda adoração e obediência. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28. Objetivos da lição: explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária, e ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. A palavra-chave é obra. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, no Telegram, que isso ajuda muito o canal, faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E sempre lembrando que os slides que aparecem aqui ao lado, o link está aqui embaixo, para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a humilhação voluntária do Filho. Subtópico 1: a submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo grego traduzido como sentimento é porneio, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas pensar e agir como Ele. Antes de falar da cruz, Paulo nos mostra que Jesus, sendo Deus, não considerou o seu ser igual a Deus, algo a ser aferrado com unhas e dentes. Ele não se agarrou à glória celestial como um direito inalienável. Pelo contrário, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Isso é revolucionário, meus irmãos. Nossa cultura ensina a buscar promoção, visibilidade, reconhecimento, mas Cristo nos mostra que a verdadeira grandeza começa na disposição de descer.
não por obrigação, não por fraqueza, mas por amor. Sua submissão não foi derrota, foi a expressão máxima de soberania exercida em serviço. A submissão cristã não é passividade nem inferioridade, é uma escolha ativa de colocar o outro acima de si mesmo, assim como Cristo fez na família, no trabalho, na igreja. Quando escolhemos ouvir mais do que falar, servir mais do que exigir, perdoar mais do que reivindicar, estamos vivendo a mente de Cristo. Não é fácil, mas é libertador, porque quem se submete como Cristo se submeteu, descobre que na entrega encontra-se a verdadeira dignidade. E essa submissão que começamos a ver aqui, ele vai nos levar diretamente ao próximo passo da jornada de Cristo, a encarnação propriamente dita, quando a decisão de servir se tornou carne, choro de bebê, pés sujos, poeira, mas isso vamos explorar no próximo momento. Subtópico 2, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana na forma de servo. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Vamos agora um passo além, na jornada de Cristo, e aqui chegamos num dos mistérios mais belos da fé cristã, o esvaziamento da sua glória. Paulo escreve que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. A palavra grega aqui é kenosis, esvaziamento. Preciso ser claro com vocês, professores, porque esse conceito é frequentemente mal compreendido. Cristo não deixou de ser Deus. Ele não perdeu a sua divindade. O que ele renunciou foram os privilégios da glória celestial, aquela adoração constante dos anjos, aquela manifestação resplandecente que ele desfrutava na eternidade com o Pai, como ele mesmo orou em João 17,5. Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pensem nisso. O Filho Eterno, que sempre foi adorado, escolheu ser ignorado. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder, permitiu que mãos humanas o segurassem como um bebê frágil. O Deus que habita em luz inacessível envolveu-se na escuridão de uma noite em Belém. Isso não foi perda, foi troca deliberada. Ele trocou o trono pelo estábulo, a glória celestial pela limitação humana, não por obrigação, mas por amor. E há uma ilustração poderosa aqui que vale destacar para seus alunos. O contraste entre os dois Adãos. O primeiro Adão, criado à imagem de Deus, ouviu a serpente sussurrar: sereis como Deus. E estendeu a mão para agarrar o que não lhe pertencia. Já o segundo Adão, sendo verdadeiramente Deus, não agarrou o que era de seu por direito. Ele soltou. Enquanto o primeiro buscou exaltação própria e trouxe morte, o segundo escolheu humilhação e trouxe vida. E que inversão, é uma inversão radical. Vivemos uma cultura que nos ensina a reivindicar direitos, a buscar reconhecimento e a proteger nossa imagem a todo custo. Mas o esvaziamento de Cristo nos desafia. Onde estamos agarrados? Há privilégios que deveríamos soltar por amor ao próximo. Talvez seja o direito de ter razão numa discussão familiar, talvez seja o status profissional que nos impede de servir humildemente na igreja, talvez seja o conforto que nos afasta do sofrimento alheio. O esvaziamento de Cristo não é um convite à autoanulação doentia, é um chamado à libertação do ego.
Quando soltamos o que achamos essencial para a nossa identidade, descobrimos nossa verdadeira dignidade. Não está no que temos ou no reconhecimento que recebemos, mas em que Cristo é para nós e em quem somos nele. E esse movimento de esvaziamento, ele não parou na manjedoura, ele seguiu passo a passo, decisão a decisão, rumo ao momento mais extremo da humilhação voluntária de Cristo. O próximo ponto que vamos explorar nos levará ao ápice dessa jornada, a obediência até a morte de cruz. Subtópico 3. Obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Agora chegamos ao ápice da humilhação voluntária de Cristo, aquele momento em que a jornada do Filho atinge seu ponto mais profundo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Repare na progressão que Paulo descreve. Ele esvaziou-se, tornou-se servo e agora obedeceu até o fim. Não foi uma obediência parcial nem negociada, foi completa, desde a manjedoura até o madeiro. E o texto é intencional ao destacar a morte de cruz. Naquele tempo, a cruz não era apenas um instrumento de morte, era um símbolo máximo da vergonha, da maldição, da rejeição social. Morrer na cruz era ser apagado da memória da humanidade. E foi exatamente ali, naquele lugar de escárnio, que a obediência de Cristo brilhou com mais intensidade. E aqui entra um contraste teológico crucial que precisamos levar às nossas classes. Romanos 5,19 nos diz que pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores. Assim também pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. Segundo Adão, diante da taça amarga do sofrimento, disse sim, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E trouxe justiça para todos os que nele creem. Toda a nossa salvação repousa nessa obediência perfeita. Não são nossos méritos que nos salvam. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é claro, é dom de Deus pela graça mediante a fé. E essa fé se ancora na obra consumada de Cristo, cujo coração foi sempre: não vim para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas, professores, precisamos ser honestos. Falar de obediência até a cruz incomoda. Vivemos numa geração que valoriza a autonomia, a autorrealização, o direito de escolher nossos próprios caminhos, e a cruz nos confronta. Há momentos em que obedecer a Deus significa abraçar o desconforto, a incompreensão, até a dor. Não estou falando de sofrimento por sofrer, mas daquelas decisões cotidianas em que escolhemos a fidelidade mesmo quando custa caro. Perdoar quem não merece, manter a integridade quando seria mais fácil ceder, servir quando ninguém nota. Permanecer fiel no casamento difícil, falar a verdade quando a mentira seria mais conveniente. A obediência cristã não é legalismo, é amor em ação. Assim como Cristo obedeceu por amor ao Pai e por amor a nós. Nossa obediência nasce do coração transformado pela graça. E ela sempre aponta para algo maior. Quando obedecemos no escuro, na solidão, na dor, estamos testemunhando que há um Deus digno de confiança, cujos caminhos são melhores que os nossos. E é exatamente aqui que a história muda de direção, porque Filipenses 2 não termina na cruz. Depois do até a morte de cruz, vem o por isso.
E esse, por isso, nos leva à gloriosa inversão que veremos no próximo tópico, a exaltação do Filho. A humilhação voluntária não foi o fim, foi o caminho para a glória. E essa é a boa notícia que sustenta a nossa esperança. Quem se humilha com Cristo se humilhou, como Cristo se humilhou, será exaltado por Deus no tempo certo. A sinopse do tópico primeiro, a humilhação do Filho revela a sua submissão, esvaziamento e obediência até a cruz. Tópico 2, a obra redentora do Filho. Subtópico 1, a ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano no dia da expiação, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente porque não era suficiente para remover o pecado. O sumo sacerdote terreno era uma figura, um tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. A carta aos Hebreus nos convida a comparar dois sacerdócios: o levítico, que Israel conheceu por séculos, e o sacerdócio eterno de Cristo. E essa comparação não é para menosprezar a antiga aliança. Ela era santa e ordenada por Deus, mas para revelar que ela sempre apontou para algo maior. Pensem na rotina do sumo sacerdote no dia da expiação. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, carregando sangue de animais, primeiro para seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Repare no detalhe crucial. Ele precisava começar consigo mesmo. Por quê? Porque ele também era pecador. E o sangue que levava não era o seu, era de bodes, de bezerros, criaturas inocentes que morriam no lugar do povo. Mas Hebreus 9:25 nos diz com clareza: não entrou ele, o sumo sacerdote, para oferecer a si mesmo muitas vezes, como entra o sumo sacerdote todos os anos com sangue alheio. A repetição anual era a prova silenciosa da insuficiência daquele sistema. Se o sacrifício removesse o pecado, de fato, não precisaria ser feito ano após ano. E aqui entra uma palavra que precisamos recuperar em nossas classes: sombra. Hebreus 8:5 chama o santuário terreno de sombra das coisas celestiais. Uma sombra revela o contorno de algo real, mas não é a realidade em si. O sumo sacerdote levítico era um tipo, um retrato antecipado de Cristo. O sangue dos animais apontava para um sangue que viria. A tenda de tecidos de madeira apontava para o verdadeiro santuário nos céus. Tudo aquilo que era pedagógico. Deus estava ensinando o seu povo, geração após geração, que pecado exige expiação, que expiação exige sangue, que sangue animal jamais seria suficiente para limpar a consciência humana. Muitos ainda vivem presos a ciclos de repetição espiritual, confessando o mesmo pecado semana após semana. Sentem-se perdoados por um momento, mas logo retornam à culpa, como se a obra de Cristo precisasse ser refeita. É como se estivéssemos vivendo no antigo pacto, oferecendo sacrifícios diários de arrependimento, sem descansar na suficiência da cruz. Precisamos ensinar uma coisa: Cristo não entrou no santuário terreno com sangue alheio. Ele entrou nos céus com o próprio sangue, uma vez por todas. E não precisou primeiro expiar seus pecados, porque ele não tinha pecado. Sua obra foi completa, definitiva, eternamente eficaz. Quando entendemos isso, nossa vida espiritual muda de eixo. Saímos da ansiedade, da repetição, para o descanso da suficiência. Não precisamos refazer a cruz. Não precisamos provar nosso valor a Deus. A obra está consumada.
E é exatamente essa suficiência que contrasta com a insuficiência do sistema levítico, que nos leva ao próximo ponto, a natureza única e vicária do sacrifício de Cristo. Porque ele não apenas substituiu o antigo sacerdócio, ele realizou o que nenhum sacerdote jamais poderia fazer. Subtópico 2. O sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifício continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. A expressão uma vez indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. Imaginemos a rotina do templo em Jerusalém, dia após dia, ano após ano, cordeiros sendo sacrificados ao amanhecer e ao entardecer. No dia da expiação, mais sangue derramado. Nas festas, novas ofertas. Hebreus 10, do 1 ao 4, nos diz com uma honestidade comovente: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. A repetição não era sinal de eficácia, era confissão silenciosa e insuficiência. Cada novo sacrifício lembrava o povo: o problema do pecado ainda não foi resolvido de fato. E é exatamente nesse contexto que ressoa com poder inigualável a palavra grega arpax, uma vez por todas. Hebreus 9:28 declara: Cristo oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, uma só vez. Não precisou voltar no dia seguinte, não precisou repetir no ano seguinte. No momento que Jesus inclinou a cabeça e disse: está consumado, algo histórico aconteceu. O véu do templo se rasgou-se de alto a baixo. Aquele véu grosso que separava o Santo dos Santos, o lugar da presença divina, do restante do santuário, foi partido pela própria mão de Deus. Não foi rasgado de baixo para cima com mãos humanas, foi rasgado de cima para baixo. A mensagem era clara: o caminho para Deus está aberto, não por méritos nossos, não por rituais repetidos, mas pela obra consumada de Cristo. E aqui está o coração da suficiência da cruz. Ela não complementa a nossa salvação, ela é a nossa salvação. Muitos cristãos vivem como se a cruz fosse o primeiro passo e depois precisássemos completar a obra com nossos esforços, nossas orações mais fervorosas, nossos jejuns mais longos, mas a suficiência de Cristo nos liberta dessa armadilha espiritual. Não somos salvos mais à cruz, somos salvos pela cruz e somente por ela. Atos 4,12 é inequívoco. Não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro sacrifício, nenhuma outra religião, nenhum outro caminho. Vivemos numa cultura de busca espiritual contínua, sempre procurando a próxima experiência, o próximo avivamento, a próxima fórmula para nos sentirmos mais próximos de Deus. Mas a suficiência da cruz nos convida a um descanso radical, pararmos de construir nossa aceitação diante de Deus e começarmos a receber o que já foi feito por nós. Isso transforma nossas orações, deixar de ser uma tentativa de convencer Deus a nos amar e se torna resposta de gratidão a quem já nos amou até o extremo. Transforma o nosso culto, deixa de ser performance para impressionar a Deus e se torna adoração espontânea de quem já foi aceito. Transforma a nossa vida ética. Não obedecemos para ganhar a salvação, mas porque já temos a salvação. E nossa obediência é resposta de amor, não barganha, por favor. Essa suficiência nos leva naturalmente a um terceiro aspecto essencial da obra redentora. E talvez o mais comovente: ela não
foi apenas única e suficiente, mas também vicária. Cristo não morreu por si mesmo, ele morreu em nosso lugar. E é sobre essa maravilha da substituição amorosa que vamos conversar a seguir. Subtópico 3, a submissão vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inegociável da justiça divina. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa submissão. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a submissão é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu. Olha só, quero compartilhar com vocês uma situação que muitos já viveram ou presenciaram. Talvez até vocês mesmos. Imagine um jovem profissional, recém-contratado, cheio de sonhos e responsabilidades. No dia de pressa, distraído com uma ligação urgente, ele comete um erro grave no trabalho. Envia um relatório com dados incorretos, que causam um prejuízo financeiro significativo para a empresa. O chefe convoca uma reunião. O clima é tenso. O jovem sabe que pode ser demitido. E com uma demissão assim no currículo, seu futuro profissional desmorona. Mas nesse momento entra na sala o supervisor dele, alguém experiente, respeitado, que não cometeu o erro. Ele olha para o chefe e diz: eu assumo a responsabilidade. O erro aconteceu sob a minha supervisão. Eu cobrirei o prejuízo com os meus próprios recursos e acompanharei de perto o trabalho dele daqui para frente. O jovem não escapa da seriedade do que fez. Alguém paga por ele. E esse alguém é quem o valoriza. Essa imagem nos aproxima do coração da substituição vicária. Essa palavra tão teológica que, na verdade, carrega o segredo mais comovente do Evangelho. Vicária vem do latim vicarius e em lugar de outro. Na cruz, Cristo não morreu por si mesmo. Ele morreu no nosso lugar. E isso não é mero detalhe doutrinário. É a ponte onde a justiça e o amor de Deus se encontram. Muitos pensam que Deus na cruz ignorou nossos pecados por ser misericordioso. Mas Romanos 3,26 nos corrige com sabedoria. Deus é justo e justificador. Ele não pode simplesmente varrer o pecado para debaixo do tapete. Isso seria injustiça. O pecado exige punição. A santidade divina não tolera impunidade. E é justamente aí que o Evangelho nos surpreende. Deus não poupou seu próprio filho. Ele transferiu sobre Cristo, o Cordeiro sem mácula, a penalidade que era nossa. Na cruz, Jesus não foi vítima das circunstâncias, foi substituto voluntário. Ele tomou o nosso lugar debaixo da ira divina para que pudéssemos tomar o lugar dele na graça do Pai. E reparem na beleza desse contraste com o sistema antigo. Os animais sacrificados na lei tipificavam essa substituição. O cordeiro morria no lugar do pecador. Mas Hebreus 10:4 é claro, é impossível que sangue de touros e bodes removam os pecados. Por quê? Porque um animal não pode carregar a culpa moral de um ser humano. Só um homem perfeito poderia representar a humanidade. E só Deus poderia suportar a ira infinita contra o pecado. Na pessoa de Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a substituição se tornou possível, eficaz e eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 26 nos diz que ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A substituição vicária transforma radicalmente nossa identidade. Não somos mais pessoas que tentam agradar a Deus para
merecer seu favor. Somos pessoas para quem Cristo já agradou a Deus em nosso lugar. Isso muda tudo. Nossa motivação para a santidade deixa de ser medo, preciso ser bom para Deus me aceitar, e se torna gratidão. Sou amado, então quero viver para aquele que morreu por mim. É exatamente o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Aquele que morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para Cristo não é fardo, é resposta. Quando entendemos que fomos substituídos na condenação para sermos incluídos na bênção, nossa vida se torna um hino de gratidão em ação. Servimos não por obrigação, mas porque fomos amados até o extremo. Perdoamos porque fomos perdoados além do merecido, servimos porque fomos servidos pelo próprio Filho de Deus. E essa obra consumada na cruz, única, suficiente, vicária, não terminou ali, porque Deus não deixaria seu Filho na sepultura. Aquele que se humilhou até a morte de cruz foi exaltado à destra do Pai. E é exatamente essa gloriosa inversão da cruz, a coroa, que vamos explorar agora no nosso terceiro e último tópico, a exaltação soberana de Cristo. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a obra redentora de Cristo é única, suficiente e vicária, garantindo nossa salvação. Tópico 3, a exaltação gloriosa do Filho. Subtópico 1, recebido à destra do Pai. Após a sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus os exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou no grego denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Está assentado ali e expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Agora é o momento em que a história muda de tom. É como quando numa sinfonia, depois dos acordes sombrios e pesados da crucificação, surge uma melodia gloriosa que enche todo o espaço. Filipenses 2 nos conduz com maestria essa transição. Depois de descrever a descida de Cristo até a morte de cruz, Paulo escreve pelo que também Deus exaltou soberanamente. Reparem na conjunção pelo que. Não é casualidade, não é simples recuperação, é recompensa divina à obediência perfeita. A exaltação não veio apesar da humilhação, veio por causa dela. A cruz foi o caminho para o trono. E que exaltação é essa? O texto diz que Deus o elevou, uma palavra que carrega a ideia de elevação, além de toda medida, acima de qualquer padrão humano. E para onde ele foi elevado? À destra do Pai. Esse lugar não é apenas uma posição geográfica nos céus, é o símbolo máximo da autoridade, honra e intimidade. Na cultura antiga, a mão direita do rei era lugar reservado ao herdeiro, ao conselheiro de confiança, ao general vitorioso. E Cristo, servo sofredor, agora ocupa esse lugar. Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos diz: havendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas. Note o verbo assentou-se, não está em pé, não está em atividade frenética, está sentado. Por quê? Porque a obra está terminada. Não há mais sacrifício a oferecer, não há mais dívida a pagar. Ele descansa na suficiência do que consumou. Mas essa exaltação não é apenas para a glória dele, é para a segurança nossa. Romanos 8,34 nos conforta com essa verdade. Quem é que condenará?
Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Enquanto estamos aqui enfrentando lutas, dúvidas, acusações de consciência ou do inimigo, há alguém nos céus, o próprio Filho de Deus, que vive para orar por nós. Ele não intercede com palavras repetidas, mas com as marcas das suas mãos profundas. Ele apresenta ao Pai não nossos méritos, que são frágeis, mas sua própria obediência perfeita em nosso favor. Muitos vivem como se Deus estivesse distante, carrancudo, sempre pronto a repreender. Outros oram com medo, como servos diante de um Senhor severo. Mas a exaltação de Cristo, a destra do Pai, transforma a nossa visão de Deus. Agora temos acesso ousado ao trono da graça, porque quem está é o nosso irmão mais velho, nosso sumo sacerdote compassivo, nosso advogado fiel. Podemos nos aproximar de Deus não com passos tremos, mas com confiança final, porque Cristo já abriu o caminho e agora nos segura pela mão. Essa posição de Cristo à destra do Pai também nos dá esperança nos momentos de injustiça. Quantas vezes vemos o mal prosperar e o justo sofrer? A exaltação de Cristo nos assegura: Deus vê e Ele recompensa a fidelidade. O caminho da humilhação seguido por amor não termina na vergonha, termina na glória. Quem serve em silêncio, quem obedece no escuro, quem carrega a cruz sem reconhecimento humano, está seguindo o caminho que Deus honra. E essa honra divina sobre Cristo se manifesta de forma ainda mais impressionante no que veremos a seguir. O nome que lhe foi dado, um nome que fez até os joelhos dos poderosos se dobrarem. Porque a exaltação não é apenas posição, é autoridade reconhecida por toda a criação. Subtópico 2. Um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo o nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Filipenses 2,9 nos revela a dimensão cósmica desse nome. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E na Bíblia o nome não é apenas um rótulo, é a expressão viva do caráter, da autoridade, da essência de quem o porta. Quando Deus muda o nome de alguém, como fez com Abrão, que se tornou Abraão, ou Jacó, que se tornou Israel, ele está redefinindo sua identidade e seu propósito. E agora, ao exaltar Cristo, o Pai não apenas restaurou seu nome glorioso, conferiu-lhe uma autoridade que transcende todas as hierarquias do universo. O que isso significa na prática? Efésios 1:21 nos ajuda a visualizar. Cristo foi exaltado acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Repare, não é apenas acima dos poderes humanos, reis, presidentes, impérios, é acima dos poderes invisíveis também. Principados, potestades, forças espirituais do bem e até as hostes malignas que se rebelam contra Deus. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum demônio, nenhum sistema ideológico, nenhuma força da natureza
Nada escapa da autoridade do nome de Jesus. Pedro confirma em sua primeira carta: a destra de Deus havendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeito aos anjos e às autoridades e às potestades. Mas aqui entra um ponto crucial que precisamos transmitir com clareza aos nossos alunos. Essa autoridade não é apenas teórica, ela foi delegada à igreja. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não estou falando de manipulação mágica do nome de Jesus, como se fosse um mantra que funciona independentemente da fé e do caráter. Estou falando de uma autoridade exercida em comunhão com Cristo, em obediência à sua palavra, movida pelo Espírito. Quando oramos em nome de Jesus, não estamos usando uma fórmula mágica, estamos nos alinhando com a vontade daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Confiança na oração. Muitos crentes oram com hesitação, como se precisassem convencer Deus a agir. Mas quando oramos em nome de Jesus, estamos invocando a autoridade de quem já venceu o pecado, a morte e o inferno. Vivemos num mundo onde o mal parece muitas vezes triunfante. Violência, injustiça, opressão espiritual. Mas o nome de Jesus é mais forte que qualquer cadeia, qualquer vício, qualquer mentira que escraviza. Humildade no uso dessa autoridade. Quem tem acesso ao nome sobre todo nome não precisa gritar, não precisa ameaçar, não precisa buscar reconhecimento. Age com mansidão, porque sua força vem de Cristo, não de si mesmo. E essa autoridade universal do nome de Jesus nos leva ao clímax da passagem do Filipenses 2 e talvez o clímax de toda a história da redenção. O momento em que toda a criação reconhecerá publicamente quem ele é. Porque um nome sobre todo nome exige uma resposta, e essa resposta virá de todos sem exceção. Subtópico 3, soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras voluntárias por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador e compulsória por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que esperam. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos, para salvação ou para condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Chegamos ao clímax da jornada de Cristo e talvez o clímax de toda a história humana. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 nos leva ao grande dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Reparem na abrangência dessas palavras. No céu, na terra e debaixo da terra, não há esfera da criação que escapará desse momento. Anjos, seres humanos, potestades espirituais, todos, sem exceção, reconhecerão publicamente quem Jesus é. E essa confissão acontecerá de duas maneiras profundamente diferentes. Para um será o cumprimento jubiloso de uma fé confessada aqui na terra. Para outros será a dolorosa redição diante daqueles que rejeitaram. Há uma diferença crucial que precisamos ajudar nossos alunos a entender. Dobrar os joelhos não é sinônimo automático de salvação. Romanos 14, 11 cita Isaías. Vivo eu, diz o Senhor, que diante de mim se dobrará todo joelho. No juízo final, até os que blasfemaram sobre o nome de Jesus, que zombaram da cruz, que viveram como se Deus não existisse, todos se curvarão. Mas para eles essa confissão virá tarde demais. Já para nós que hoje, pela graça, confessamos com a boca que Jesus é Senhor e cremos no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, essa mesma confissão será selada na glória
como alegria eterna. E essa soberania universal de Cristo não termina no momento estático de adoração cósmica. Ela se encarna na promessa mais preciosa que temos, a sua volta. Hebreus capítulo 9, versículo 28 nos diz que Cristo aparecerá a segunda vez sem relação com o pecado aos que o esperam para a salvação. Não virá mais como um cordeiro, mas para sofrer, mas como um leão da tribo de Judá para reinar. Mateus 24:30 descreve: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Para os que o amam, esse dia não é terror, é esperança. Jesus mesmo prometeu: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Se um dia todos confessarão que Jesus é Senhor, nossa tarefa agora é dar às pessoas a oportunidade de fazer essa confissão em tempo, não por medo do juízo, mas por amor àquele que morreu por elas. E em meio a essas crises, as perdas, as injustiças que não se resolvem nessa vida, lembramos-nos que a história não termina aqui. O capítulo final está escrito: e nele Cristo reina. Se um dia todos se curvarão diante dele, por que não nos curvamos hoje? Em nossas decisões, em nossas prioridades, em nossos relacionamentos, reconhecermos sua senhoria prática, não apenas a teórica. A sinopse do tópico 3 diz assim: a exaltação gloriosa de Cristo manifesta sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja. A conclusão na revista diz assim: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa da humilhação à expiação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. E assim nós fechamos o círculo da obra do Filho. Ele se humilhou voluntariamente, encarnou, esvaziou-se, obedeceu até a cruz, realizou uma redenção única, suficiente e vicária, pagando por nós o que nunca poderíamos pagar, e foi exaltado gloriosamente, assentando à destra do Pai, com um nome sobre todo nome, para voltar um dia e consumar o seu reino. Essa não é apenas uma lição doutrinária, é o alicerce da nossa fé, o consolo nas lutas, a motivação para o serviço. Ensine seus alunos a descansarem nessa verdade. Jesus é tudo. Na humilhação, ele é o nosso exemplo. Na cruz, ele é o nosso substituto. Na glória, ele é a nossa esperança. E um dia, breve, toda língua dirá que hoje apenas os crentes confessam pela fé: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se ele não voltar, estarei de volta aqui para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.